Oitava da Páscoa. Quinta-feira, 13 de abril de 2023. No texto de hoje, temos uma leitura dos Atos dos Apóstolos que narra o milagre realizado por Pedro e João, que fizeram um homem paralítico andar. O povo fica assombrado e corre ao encontro dos apóstolos e Pedro, então, dirige-se a eles e explica que esse feito foi realizado pelo poder de Deus. Ele ainda relembra que Jesus foi entregue e morto pelos judeus, mas que Deus o ressuscitou dos mortos. Pedro pede que o povo se arrependa e se converta para que seus pecados sejam perdoados e que possam alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. Já no Salmo responsorial, louvamos a grandeza de Deus e a sua bondade para com o homem. Reconhecemos que Ele nos coroou de glória e poder, dando-nos o domínio sobre todas as coisas que criou. É uma oração de agradecimento e adoração ao Senhor que nos ama e nos protege. Por fim, no Evangelho de Lucas, Jesus aparece aos discípulos depois de ressuscitado, e eles, inicialmente, pensam que estão vendo um fantasma. Mas Jesus lhes mostra suas mãos e pés, provando que é Ele mesmo, e os tranquiliza, dizendo-lhes que a paz esteja com eles. Esse encontro é muito significativo, pois mostra que a ressurreição de Jesus é real e que Ele vive. A paz que Ele traz é capaz de vencer o medo e a incerteza. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo, assombrado, foi correndo para junto deles, no chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo: Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar com nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. E Ele enviará Jesus, o Cristo, que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba, até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus, nos tempos passados, pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: O Senhor Deus fará surgir, entre vossos irmãos, um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a esse profeta, será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram, desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança, que Deus fez com vossos pais, quando disse a Abraão: através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O trecho da primeira leitura traz uma mensagem de fé e arrependimento aos israelitas, através do relato de Pedro sobre a cura de um paralítico. Pedro esclarece que a cura não foi realizada por seu próprio poder ou piedade, mas sim pela fé no nome de Jesus. Ele também ressalta que os israelitas rejeitaram o santo e o justo e pediram a libertação de um assassino, e que eles foram responsáveis pela morte de Jesus, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Pedro então exorta o povo a se arrepender e converter para que seus pecados sejam perdoados e possam alcançar o repouso que vem do Senhor. Atualmente, a mensagem de arrependimento e conversão continua sendo relevante para muitas pessoas. Em um mundo cada vez mais individualista e imediatista, muitas vezes negligenciamos a importância da fé e da busca por uma vida espiritual plena. A mensagem de Pedro nos lembra que a fé em Deus pode trazer força e cura para nossas vidas,
e que a conversão é um processo contínuo que nos ajuda a crescer e evoluir como pessoas. Além disso, a mensagem de arrependimento nos lembra que é importante reconhecer nossos erros e buscar a redenção, em vez de simplesmente ignorar ou justificar nossas falhas. Em resumo, a primeira leitura nos traz uma mensagem de fé, arrependimento e conversão que continua sendo relevante para muitas pessoas hoje em dia. Através do relato de Pedro sobre a cura de um paralítico, somos lembrados da importância da fé em Deus e da busca por uma vida espiritual plena. Além disso, a mensagem de arrependimento nos lembra que é importante reconhecer nossos erros e buscar a redenção, em vez de simplesmente ignorá-los ou justificá-los. Salmo responsorial. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Perguntamos, Senhor, que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor, vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. O Salmo responsorial é um convite a contemplar a grandiosidade de Deus, que é exaltado em todo o universo. Ele nos lembra que, mesmo sendo tão pequenos diante da grandeza divina, somos preciosos para Ele. O Salmo também nos chama a refletir sobre a responsabilidade que temos em cuidar da criação de Deus e de todas as suas criaturas. Atualmente, o Salmo responsorial pode nos inspirar a olhar para a natureza com mais respeito e cuidado. Nós vivemos em um mundo que sofre com a poluição, as mudanças climáticas e a degradação ambiental. É importante lembrar que somos parte da criação de Deus e temos a responsabilidade de preservar e cuidar do mundo em que vivemos. Podemos fazer a nossa parte, adotando práticas mais sustentáveis em nosso dia a dia e apoiando iniciativas que promovem a proteção do meio ambiente. Além disso, o Salmo responsorial nos lembra da importância de valorizarmos a dignidade e o valor de cada ser humano. Em um mundo onde há tanta desigualdade e injustiça, precisamos reconhecer a igualdade de todos os seres humanos diante de Deus. Devemos tratar uns aos outros com amor e respeito, independentemente de nossa raça, gênero ou condição social. Somente assim podemos construir um mundo mais justo e fraterno, onde o nome de Deus é exaltado em todas as suas criaturas. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho, e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados, e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras, e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso."
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este trecho do Evangelho de Lucas fala sobre o encontro dos discípulos com Jesus ressuscitado. Jesus aparece no meio deles, trazendo paz e tranquilizando seus corações, apesar do medo e da dúvida que sentiam. Ele lhes mostra suas mãos e pés, provando que não era um fantasma, e pede-lhes algo para comer, a fim de mostrar que estava vivo e presente entre eles. Em seguida, Jesus explica aos discípulos como as Escrituras apontam para sua morte e ressurreição, e os convida a serem testemunhas dessa boa nova para todas as nações. Atualmente, esse trecho do Evangelho nos lembra da importância de estarmos abertos à presença de Jesus em nossas vidas, mesmo nos momentos de medo e dúvida. Também nos lembra da necessidade de estarmos atentos à Palavra de Deus, para que possamos compreender melhor os planos de Deus para nós e sermos testemunhas da boa nova do Evangelho. Além disso, a cena em que Jesus pede algo para comer e come diante dos discípulos nos convida a refletir sobre a importância da partilha e da comunhão em nossas vidas, especialmente em momentos difíceis como o que estamos vivendo atualmente, em que tantas pessoas sofrem e têm suas necessidades básicas não atendidas. Mensagem final. Neste dia da oitava da Páscoa, as leituras nos convidam a refletir sobre a fé em Jesus e seu poder de transformação. Na primeira leitura, vemos Pedro testemunhando diante do povo sobre a cura do paralítico, ressaltando que não foi por seus próprios poderes ou piedade, mas sim pela fé em Jesus, o Santo e o Justo, que deu a este homem a perfeita saúde. Pedro exorta os presentes a se arrependerem e se converterem para que seus pecados sejam perdoados e possam alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. O Salmo responsorial nos convida a louvar e reconhecer a grandeza de Deus, que coroa o homem de glória e esplendor, dando-lhe poder sobre todas as coisas. É uma bela oportunidade de refletir sobre como Deus está presente em nossas vidas e como podemos nos sentir abençoados por sua graça e amor. No Evangelho, Jesus aparece aos discípulos após a ressurreição e lhes deseja paz. Apesar do medo e da dúvida, Jesus mostra-lhes suas mãos e seus pés, e lhes permite tocá-lo para que possam ver que ele é real e está presente entre eles. Esta é uma mensagem de esperança e confiança em Jesus, que nos oferece paz e alegria, mesmo em meio aos momentos difíceis. Que possamos nos inspirar nas leituras de hoje para fortalecer nossa fé em Jesus e viver em paz, amor e fé, lembrando sempre de sua presença em nossas vidas e de seu poder transformador. Que possamos ser como Pedro, testemunhas fiéis de sua graça e amor, e como os discípulos, confiantes na presença real de Jesus em nossas vidas. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco.